Conta-se a história de um jovem que morava no interior, um jovem que morava num contexto rural. Esse jovem estava andando pelas propriedades e de repente esse jovem encontrou um cavalo belíssimo, um cavalo pura raça, um cavalo caríssimo. E ele então trouxe esse cavalo até a sua propriedade e o seu pai viu o cavalo e ele contou onde encontrou aquele cavalo. Então vieram os vizinhos e falaram para aquele pai: rapaz, que sorte que seu filho teve, hein? Encontrou esse cavalo, pura raça, um cavalo desse é caríssimo. Olha como seu filho é sortudo em ter encontrado um cavalo desta forma. Passado algum tempo, aquele jovem começou a andar com aquele cavalo e ter familiaridade com aquele cavalo. E um dia ele saiu e o cavalo deve ter se assustado em determinado momento. E o cavalo saiu em disparada e aquele jovem caiu e quebrou uma de suas pernas. Chegou a fraturar a sua perna. Então foi passando as horas e o seu filho não voltava com o cavalo. Então o pai decidiu procurar um vizinho e disse para ele: olha, você pode me ajudar? Vamos procurar o meu filho, ele ainda não retornou. Enquanto eles estavam procurando o seu filho, ele encontrou o seu filho caído, gemendo de dores, com a perna toda machucada. E eles então levaram o seu filho para casa. E o seu filho então ia ficar um grande período acamado. E aquele mesmo vizinho disse: rapaz, que azar, hein? Você ter encontrado, seu filho foi encontrar esse cavalo e agora o cavalo sai em disparada, seu filho quebra a perna, fica 6 meses acamado. Que azar vocês tiveram com toda essa situação. Passou alguns meses, aquele seu filho continua ali acamado, ainda sentindo muitas dores. De repente eclodiu uma guerra civil naquele pequeno país. Então foi convocado todos os jovens para ir servir ao exército. E o seu filho, que estava acamado, não pôde ir servir por conta daquela situação. E aquele mesmo vizinho então chegou para ele e disse: rapaz, que sorte você teve, hein? Olha aí uma guerra, os meninos podem todos morrer nesta guerra. Sabe Deus se meu filho irá voltar. Mas por toda essa situação ter acontecido com o seu filho, ele não irá para a guerra. Querido, já deu para perceber que essa história não tem fim, né? Porque a cada nova situação, aquele vizinho reconhecia a tragédia como estado definitivo. Mas a vida não é assim. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O cristão deve dar graças em tempo e fora de tempo. O cristão deve dar graças pelas situações boas da vida e pelas situações adversas da vida, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que não cai um fio da sua cabeça sequer, se assim Deus não o permitir. Portanto, com as situações que acontecem na sua vida, não fique simplesmente dizendo que sorte, que azar, porque isso aconteceu. Pelo contrário, faça o que a palavra do Senhor nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus por essa palavra, que Deus o abençoe.